Boa tarde, tudo bom? Ainda falando um pouquinho aqui, né, sobre esse livro, Das Trevas para a Sua Maravilhosa Luz. Eu conto assim, como que Deus, ele me resgatou das trevas quando eu não estava, né, em Cristo ainda, né, minha família não é uma família cristã, e eu estava numa depressão profunda. Eu já até comentei, né? Eu estava numa depressão tão profunda que eu não conseguia enxergar a luz do dia, o sol, eu não conseguia ver o sol. Você acredita nisso? Eu não conseguia ver o sol, eu não conseguia sentir sabor nas coisas, eu não conseguia sentir cheiro. É, eu estava numa situação tão difícil, tão assim depressiva, que eu não sentia o calor do sol. Eu lembro que eu usava blusa de frio, sabe? Maior calor, todo mundo de camiseta, né? Pessoa suada, e eu com frio, eu não sentia, eu ficava assim, ó, sabe? Assim mesmo, no meu quarto. Raramente eu saía na porta assim do portão, e logo eu já voltava pro meu quarto, deitava na minha cama e me cobria. Eu queria morrer porque a vida não tinha sentido. Eu fingia que eu estava conversando com alguém, para que eu queria que todo mundo se afastasse, né, de mim, e eu queria de alguma forma passar para as pessoas que eu estava bem, que eu não precisava de nada, para não receber ajuda. Então eu estava numa situação muito deplorável, muito ruim, e etc de coisas, né, que eu conto detalhes aqui nesse livro. E Jesus me resgatou. Então, através desse livro, eu tenho passado para as outras pessoas que não importa as trevas, a situação em que elas se encontrem, Jesus pode resgatá-las, porque Jesus me resgatou. E Jesus já resgatou diversas outras pessoas. Por isso que eu fiz o livro, para que mais pessoas conheçam a minha história, para que mais pessoas conheçam o que Jesus fez na minha vida, e tenho certeza de que Deus também pode salvá-las. Elas podem dar de presente para outras pessoas, elas vão sentir a presença de Deus lendo esse livro, saber que é um testemunho real, sabe, uma pessoa real que passou por essa situação, e hoje eu estou aqui com Jesus, estou feliz. Deus, ele fez essa transformação, me deu esse ministério. E uma das coisas, né, que eu fiz quando eu fui à Bahia foi pregar lá no Pelourinho. E aqui tá as fotos, né, aqui no livro, lá de onde fizeram uma homenagem para o Michael Jackson. E quando eu vi isso daqui, eu senti um vazio, sabe? Eu me lembrei até do texto que diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não estou dizendo aqui que o Michael Jackson perdeu, foi para o inferno, porque Deus não me mostrou isso. Quem sou eu para dizer isso? Mas o vazio que fica quando a pessoa serve a Jesus, a pessoa está com Jesus, ela sente paz, né, alegria. E muitas das vezes, né, infelizmente, a pessoa, ela tem muito dinheiro, ela tem muitas coisas materiais, ela tem talvez até muitos amigos, mas se ela não tiver Jesus, esse vazio ele permanece, ele continua. Quando eu estava lá passando aqui, ó, para poder pregar, né, e cheguei a esse ponto aqui, eu lembro que antes de eu me converter, eu gostava muito das músicas dele, gostava de vê-lo dançar, né, aquelas coisas todas. Eu acho difícil, né, alguém assim que não conhece, né, Jesus, não gostar, né, de pelo menos uma música dele, ou de pelo menos vê-lo, né, ele dançando, vê-lo dançando. E eu gostava muito. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi isso daqui, uma casa velha, sabe? Dá pra ver, né, pelas fotos, casa assim de tipo um museu, né, coisas antigas, e você vê lá um banner, uma imagem lá que alguém fez quando ele estava lá cantando e dançando, e alguém vai lá para poder tirar uma foto ali do lado, para dizer que está ao lado dele, né, porque certamente pessoa que gosta muito dele. Me deu um vazio muito grande, sabe, uma tristeza, e eu lembrei desse texto. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu queria que você meditasse nisso, eu queria que você pensasse nisso, o que você tem feito da sua vida, porque acabou. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer sobre o Michael Jackson? Eu amava o Michael, eu via ele dançando, eu até falava, ó, o Michael no palco dançando não tem para ninguém, ele era o melhor em tudo, ele era o cantor, meu cantor favorito. E eu estou dizendo assim, acabou a história dele, tá entendendo? Não estou dizendo assim, nem que ele está salvo, nem que ele não está, porque Deus não me revelou nada, eu não sei ele no último momento dele de vida, eu não sei, não estou dizendo que o Michael foi para o inferno, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, acabou a história dele aqui. Pra gente acabou, né? A história dele aqui na Terra cantando e dançando acabou. Aí tipo assim, qual foi a paga por aquilo tudo?
Só os momentos que ele teve aqui, só os momentos de aplausos, os momentos que ele ganhou muito dinheiro, né, os holofotes, aquelas coisas todas, foi só isso, acabou? E depois, como é que é? E é esse depois que eu sempre falo aqui, que a pessoa deve meditar. Jesus, ele conta uma parábola de um homem que ele plantou uma vinha. Se tratava de um homem trabalhador, um homem honesto. E ele plantou uma vinha, não, acho que era um trigo, né? Que ele fala que o guardou no celeiro, então provavelmente era um trigo. Então ele plantou o trigo e na hora da colheita ele viu que o celeiro que ele tinha era pequeno. Então Jesus falou que esse homem pensou assim, olha, eu vou desmanchar o meu celeiro, eu vou construir um maior, porque assim eu vou poder abrigar, né, toda a minha colheita. E aí eu vou poder relaxar, vou falar para minha alma, olha, come, bebe, regala-te, né, fica em paz, descansa, porque você tem muitos bens, porque certamente, né, era comida, era dali que ia fazer pão, e ele podia vender, podia fazer trocas, né, barganhas, etc. Então ele estava em paz. Aí só que Jesus, ele conclui dizendo, louco, hoje pedirão a sua alma. E para quem será tudo isso que você fez? É nisso que eu queria que você meditasse. E eu queria que você meditasse o seguinte, quanto tempo você tem gasto estudando a palavra de Deus, meditando no futuro da sua alma, né, da sua alma com Cristo, você com Deus, quanto tempo você tem usado para meditar nessas coisas? E eu ainda quero ir um pouquinho além, as coisas que ele fez, para quem vai ficar? E a alma dele? Para quem? E a sua alma? Eu senti um vazio muito grande quando eu cheguei aqui, né, em determinados, né, lugares, né, ali da Bahia, principalmente essa daqui do Maicon, porque eu gostava realmente muito dele, e eu queria que você meditasse nisso. O que você tem feito? Você tem usado o seu tempo para Deus? Você tem usado o seu tempo para ajudar alguém? Para orar por alguém? Para visitar? Você que mora longe da sua mãe, você tem ido visitar a sua mãe? Você que mora longe do seu pai, da sua avózinha já está lá, né, velhinha, querendo tanto um abraço do neto, querendo tanto ver, né, o netinho, que muitas das vezes a avózinha ajudou a criar, ficou dias com ele porque os pais estavam trabalhando e etc. Mas hoje você não vai lá nem para ver a sua avó. Você não vai em casa para ver sua mãe, você acha que só ligar para sua mãe ou mandar um dinheiro, né, alguma coisa assim, já tá bom. Mas a sua mãe, ela quer te dar um abraço. A sua avó, ela não consegue mais te carregar no colo, né? Mas ela quer te dar um abraço. Talvez você pegue a sua avó no colo hoje. Mas faça isso antes que ela morra, que depois que ela morrer não vai adiantar mais nada. Sabe? Você vai chorar, você vai fazer coroas de flores, você vai fazer não sei mais o que. Não vai adiantar nada, que ela não vai estar vendo isso. O momento é agora, é hoje. Pare para meditar nisso. Às vezes, quando a pessoa está bem, né, a pessoa está com saúde, ela não consegue pensar, né, que pode acontecer alguma coisa, como que ela vai estar. Ela pensa que ela vai viver para sempre, ela pensa que vai estar sempre bem, vai estar sempre com saúde. E muitas das vezes não é assim que acontece. A gente vê pessoas aí muito jovens, né, partindo e não partiu com Cristo. E você lembre-se disso, porque eu, graças a Deus, eu fui resgatada, eu dei lugar, né, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me resgatou das trevas, mas infelizmente muita gente continua, né, no caminho das trevas, muita gente não é resgatado porque não permite que o Espírito Santo a alcance, e que você dê lugar, né, ao Espírito Santo na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém.